Vou, então, de forma bem breve, porque já são conhecidas pelo nosso público, né? Estou aqui em São Silva, de Lindóia, São Paulo. Estou com a doutora Esther Santana, diretamente de Santos, litoral de São Paulo. Doutora Jamile Vital e doutora Carla Castro, de Brasília. Uma conexão total. E você pelo Brasil. Doutora Carla Castro, nutricionista especialista em nutrição e neuropsiquiatria e também professora da pós. Doutora Jamila Vital, nutricionista também especializada em nutrição funcional e também com especialização em nutrição do paciente autista. Doutora Esther Santana, especialista em nutrição pediátrica. Gente, boa noite. Você vai entrando. Eu vou convidar uma a uma das nossas palestrantes para estarem se posicionando com algumas perguntas que eu vou estar lançando, né? Eu quero primeiro dizer a você que esse conteúdo é um conteúdo exclusivo da mais alta qualidade, com as profissionais da mais alta qualificação, com vasta experiência clínica e também uma vasta experiência acadêmica. Então, nós estamos extremamente honrados, nós aqui da Siemens Biopharma, em poder sediar, capitanear essa primeira jornada de muitas jornadas, tá, gente? Que a gente está fazendo para um público, para um setor da medicina e da nutrição tão, eu diria, um campo tão vasto para a gente explorar e entender e conhecer, tá? Então, meu boa noite oficial a todas. Boa noite, doutora Carla Castro. Boa noite, doutora Jamila Vital. Boa noite, doutora Esther Santana. Gente, minha primeira pergunta para vocês vai no sentido, eu quero começar com a doutora Carla de Castro, no sentido de eu, sendo um acompanhante, sendo o pai ou a mãe, né, responsável, entendendo que houve esse diagnóstico na minha criança, né, e quais são as suas primeiras dicas para essa família, para esses pais que seriam aí, vamos dizer, marido de primeira viagem, né, com um diagnóstico desse, como é que nesse turbilhão desse universo, né, de coisas que a gente tem que resolver, agora vem uma notícia dessa, como é que você daria suas dicas para os pais poderem lidar com esse tipo de conhecimento? Boa noite, Sam. Boa noite, meninas. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando dessa mesa redonda sobre esse tema tão, como é que eu vou dizer, tão relevante, né? E tão delicado que a gente tem como é o autismo, a nutrição no autismo. Então, hoje, por acaso, eu atendi uma mãe de autista, de primeira viagem, primeira consulta. E nós conversamos muito sobre isso, exatamente sobre isso. Como que é esse diagnóstico? Como que acontece? Qual é o primeiro passo? O que fazer? Eu entendo que as famílias ficam bastante angustiadas nesse momento, né? Não é um diagnóstico simples, é um diagnóstico que muda muitas questões e que requer da família todo um processo de ajuste. E eu vou repetir o que eu falo sempre nas minhas consultas. O passo inicial é a nutrição. Eu sempre costumo dizer que no autismo, assim como em outras questões, outros transtornos também, mas dentro do autismo é como se a gente fosse subir uma escada. Imagina que a gente vai escalonando degraus. E o primeiro degrau é a nutrição. Porque quando a gente entende que o transtorno do espectro autista não está só na cabeça, não é só neural, apesar do DSM-5, apesar do CID-10 trazer como transtorno de neurodesenvolvimento, o autismo ele é sistêmico, né? Ele é a parte neural, mas ele tem intestino, ele tem questões metabólicas importantes, questões hepáticas, questões de detox. Então, a gente tem que enxergar o contexto todo. E a nutrição tem um papel fundamental nesse processo. Então, quando a gente consegue regular essa criança, esse paciente, eu falo criança porque eu atendo muita criança, mas criança, gente, é igual autismo, tá? Igual autista. Essa criança que eu atendi hoje tem 2 aninhos, acabou de fechar diagnóstico. Então, quanto antes a gente consegue entrar com um processo de ajuste alimentar, melhor para essa criança, melhor para esse paciente. Então, a gente já entra ali com o ajuste da alimentação, a gente já entra com a suplementação, já vê o que é necessário para regular esse intestino, regular a absorção de nutrientes, regular detox,
questões de neuroinflamação, e aí sim todo o processo começa a funcionar melhor. Então, se eu puder dar uma dica para os pais, para as mães, para os responsáveis, procure um nutricionista especialista em autismo. Porque esse inicial dentro da nutrição vai dar toda a condição da criança evoluir em terapia, evoluir com o psicólogo, com a TO, com a fisioterapeuta, dentro de uma terapia que seja ABO, que seja Denver, independente, né, da escolha da família, mas a gente consegue dar condições para essa criança se desenvolver. Então, na minha opinião, como especialista, esse é o caminho, esse eu acho que é o primeiro passo que a família precisa dar. Claro que tudo caminha junto, as terapias caminham junto, né? Não é que a nutrição vai fazer tudo e depois entram as terapias. A gente anda de mãos dadas, é uma equipe médica, né? Mas a nutrição é super importante, ela é fundamental nesse processo. Muito bom, muito bom. Doutora Esther Santana, foi muito interessante o que a doutora Carla de Castro falou, que é essa questão de mexer com essa nutrição, o primeiro passo é mexer com a nutrição, entender que a nutrição faz parte de todo o processo, né? Não é algo pontual, mas é algo que vai ser, aparentemente, do que nós estamos entendendo aqui, algo que vai ser uma constante, algo regular, né? E doutora Esther Santana, então, para mim, vem essa notícia, e aí, na sua abordagem, você tem dicas, né? Cada um de vocês tem sua dica, sua receitinha aí, né? De dicas de como adicionar, como fazer algumas abordagens específicas, dependendo de cada, né, paciente com suas restrições e sua peculiaridade. Né? Você tem algumas, desenvolveram métodos e dicas de receita, né? De dieta, etc e tal, de como adicionar alguns ingredientes, introduzir novos ingredientes. Então, para mim, está parecendo que eu vou precisar, então, mexer bastante na minha agenda da família. Como é que isso mexe nessa dinâmica familiar, doutora? Como é que a senhora auxilia né, a mim e minha esposa com esse diagnóstico agora? E agora, de repente, nós somos dois profissionais e isso mexe muito com essa dinâmica familiar, doutora? A parte da seletividade alimentar, né, vem junto com o autismo. Eles têm transtorno do processamento sensorial, então isso vai influenciar na parte da alimentação, na introdução de novos alimentos, a própria inflamação, né, que esse paciente traz, e os hábitos alimentares da família, não só da autista, né, mas eu falo que assim, está cada dia mais triste, assim, o consumo indiscriminado de ultraprocessados, industrializados, assim, um alto consumo de leite, de alimentos inflamatórios. Então, quando eu fui estudar, né, gastronomia funcional, foi para isso. A minha dificuldade no consultório era como introduzir novos alimentos, como fazer a mudança na alimentação desse paciente, né? Eu sempre bato na tecla e eu espero que um dia a nutrição seja tão importante, que para mim né? Todo autista deveria ter uma nutricionista. Isso é ponto e eu sempre vou falar isso. Todo autista precisa de uma nutricionista. O autista precisa da nutrição. Eu trabalho com uma neuropediatra que ela fala que o futuro é a nutrição. E eu acho que a gente é tão importante quanto qualquer terapeuta. A gente é muito importante dentro da terapia. Então, o que eu tento fazer é preparos que vão aproximar essa criança de alimentos saudáveis. Então, levar uma nutrição funcional, levar alimentos funcionais para essa família. Então, quando chega com o diagnóstico, chega junto com uma seletividade alimentar, com o consumo inadequado de alimentos, e aí eu tento introduzir alimentos saudáveis na rotina dessa família. Né? Então, muitas mães vêm com esse apego do leite, vêm com o apego que a criança só come aquele biscoitinho daquela marca. Então, eu vou tentar algum biscoitinho, um macarrão instantâneo que aquela criança consome, só uma batatinha frita de uma marca específica. Então, é tudo isso que eu vou trabalhar, junto com os terapeutas. Então, hoje eu tenho feito muito trabalho interdisciplinar. Mas eu volto a bater na tecla que eu acho que a nutrição é importante. Eu acho que todo autista deveria passar com uma nutricionista antes de iniciar as terapias, porque isso vai favorecer muito, né? Vai somar. Eu falo que a gente soma muito. E é isso que eu tenho visto nos pacientes que eu tenho atendido. Né? Após o diagnóstico, agora muitos terapeutas têm indicado, né, para mim, então chegou da fono, chegou da TO, vem por conta da físio que me indicou,
Mas ainda é um campo muito pequeno, né? Eu acho que a gente precisa de mais nutricionistas que estudem, especialistas no autismo, e eu acho que a gente precisa levantar essa bandeira, né? Eu levanto sempre. Então, o autismo precisa da nutrição. Sim. É exatamente para isso que nós criamos essa jornada, né, doutora Jamila Vital, e assim como pai de 6 filhos, né? Às vezes a refeição, a minha refeição torna-se as refeições podem virar um campo de batalha. Você vai comer aqui agora, você precisa de verdura, né? E eu imagino essa luta, né? Agora com uma criança que tem uma peculiaridade, tem um racional por trás, né? Então, como é essa abordagem, né, quando os pais chegam no teu consultório e você fazer esse trabalho de sugestão e não tornar a mesa um campo de batalha na hora da refeição, né? Quando a gente está falando sobre mudanças, né, nos hábitos alimentares, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é sempre tentar entender muito bem qual que é a realidade alimentar daquela família. Então, dentro da anamnese, compreender bastante o que é real, o que é possível, e dentro daquilo que é possível, a gente encaixar o que a gente espera, né? Eu costumo sempre dizer para os meus pacientes que existe uma linha muito tênue que separa o ideal do real. E a gente, às vezes, vem com um monte de ideia, né? A própria Esther falou sobre essa questão das técnicas. Das técnicas de técnica dietética que a gente estuda, né, durante a faculdade para desenvolver receitas, formas de fazer modificação desses alimentos. Mas, assim, acho que a gente precisa ter uma sensibilidade para entender qual que é a realidade alimentar daquela família e, a partir dali, propor, sugerir estratégias que sejam aplicáveis, né? O bom não pode ser inimigo do ótimo. Muitas vezes a gente não consegue chegar no 100% logo de cara, mas aí com jeitinho, né? E ali compreendendo, sugerir uma mudança por vez. Primeiro vamos trocar esse alimento, depois vamos trocar esse, depois vamos trocar esse. Isso independente da idade, né? A gente, para fazer essa mudança de criança a adulto, a gente tem que entender qual é a realidade alimentar daquela pessoa e ir sugerindo em cima. A técnica dietética traz para a gente essa possibilidade, né, de fazer modificações, de tornar o alimento gostoso, palatável, agradável aos olhos, porque a gente come com todos os nossos sentidos, né? Então a gente precisa pensar em tudo isso para evitar que a mesa vire um campo de batalha. Para fazer, não, peraí, isso aqui, qual que é a realidade dessa criança? Qual que é a realidade da alimentação dessa família? Então, vamos pegar esses pontos fortes, vamos valorizar e vamos pegar o que eles têm de dificuldade e trazer soluções, estratégias que sejam aplicáveis. Legal. Então, trabalhar com os pais, trabalhar com outros profissionais, essa abordagem é uma coisa que tem sido bem interessante. Nós, da Semos Biofarma, a gente trabalha com vários profissionais de saúde, várias especialidades, vários espectros de especialidades, né? Desde imunologista, oncologista, reumato, pela nossa área de trabalhar com o sistema imune. E, assim, a gente tem visto que essa multidisciplinaridade de abordagem em várias patologias tem sido crescente, né? Então, assim, doutora Esther Santana, no paciente ou em lidar com o espectro, né, do autismo, que tem suas variações, assim, muitas vezes eu imagino, né, aqui, a gente falou em uma desses nossos webinários anteriores, é que o paciente muitas vezes ele vem com um quadro talvez infeccioso, né, talvez já sob uma antibiótico-terapia, fazendo uso de antibiótico, talvez não só talvez já veio uma sequência de outros antibióticos, né? E se isso tem sido isso torna-se um agravante, né, na minha abordagem, da nutrição em relação a esse quadro desse paciente, né? E como eu devo fazer, porque a infecção vai estar surgindo, isso está mexendo não só com já eu imagino, né, pelo que eu tenho entendido, essa já limitada flora, né, do paciente autista, agora sob uma antibioticoterapia, né? Como fazer, então, o paciente está com restrições alimentares, estava fazendo uns antibióticos, né? E tem suas sensibilidades a alguns alimentos. Como é que você vai fazer agora, doutora Esther Santana,
essa transição. Chegou para ti um quadro, chegou para a gente, chegou para mim um quadro, eu sou um profissional nessa área, e como é que eu vou lidar com isso, um quadro iminente de infecção, mas vai lidar com esse na tua prática clínica? Então, Sandra, na minha prática clínica, esses pacientes sempre vão chegar com uma inflamação, né? Como a doutora Carla falou. Então, a gente precisa ver qual é o foco, tratar essa inflamação, cuidar desse intestino, melhorar essa imunidade, fazer uma suplementação individualizada para aquele paciente, né? Na medida do possível, tentar melhorar os nutrientes que ele está consumindo através da alimentação, respeitando esse paciente, né, de acordo com o que ele consome. Então, a gente vai melhorando essa alimentação aos poucos, mas é um paciente que chega para a gente muito inflamado, né, e é uma inflamação sistêmica. Então, a gente precisa olhar um todo e ir tratando. Então, o meu primeiro foco vai ser tirar essa inflamação. Então, na semana passada eu até comentei, né, que eu uso o Biovit como dose de ataque, né, para melhorar a inflamação no intestino, para melhorar também o paladar, e eu consigo melhorar a apetite. São pacientes que chegam com uma afta, com uma dermatite, uma constipação crônica, diarreia crônica. Então, é isso que eu tenho feito. E aí, com isso, a gente vai entrar com uma suplementação individualizada, com uma alimentação em caráter individualizado. Às vezes, a mãe vai sair da consulta com uma folha só de orientações, porque a gente ainda não vai conseguir mexer, né, muito na alimentação dessa criança. E assim, no autismo é um passo de cada vez. Tem criança que vai responder daqui a um mês, tem criança que vai responder daqui a um ano, tem criança daqui a 6 meses. É muito individualizado e precisa de muita paciência, muito cuidado. Eu acho que as meninas também, a gente fica à disposição da família. É muita dedicação, né? É muito tempo. Então, é isso, acho que é olhar o paciente e tratar essa inflamação, né? Eu acho assim, quando chega para mim, é uma criança, é um ser humano, né? Sim. E aí eu sei tudo que vem junto com o autismo, mas eu quero dar uma qualidade de vida, melhorar essa dor, né? E aí é isso. Muito bom. Doutora Jamila Vital, falamos então da inflamação, falamos da introdução, como preparar os pais para essa transição. A doutora Esther Santana falou dessa jornada, né? Não é um passeio no parque, na realidade, né? É uma jornada. E isso impõe um desafio, né? Eu agora imagino, né, que esse quadro inflamatório, o doutor Esther Santana mostrou vários slides de pacientes com estufamento, né, gases talvez e tal. Eu imagino que isso mexe também com o sono, o ciclo circadiano, o ciclo do sono desse paciente, né? E isso deve acentuar, né, essas inflamações e tal. Nesse momento, assim, né, que você está querendo encerrar seu dia, né, deve ser noites longas, né, para os pais, os acompanhantes, né? Como nesse caso dessa criança que está com dificuldade de sono, tem sido feito, pode ser feito para amenizar isso e auxiliar nesse sono, algo que é adicionado na dieta, que gradualmente ele melhora esse ciclo circadiano? Assim como a Esther falou, acho que uma vez que a gente consegue reduzir, melhorar esse perfil inflamatório, a gente vê o impacto direto nessa questão do sono, da agitação, de todo o comportamento, né? Então, a gente vê claramente o impacto direto desse processo de redução desse perfil inflamatório, trazendo um resultado direto. Claro que, assim, dentro do possível, o que a gente vai fazer é identificar os sintomas e fazendo condutas de acordo com cada sintoma. Então, por exemplo, a pessoa não consegue dormir porque ela relata, vou pegar um exemplo do que você falou, um sintoma, né? Ela relata uma indisposição, ela relata um gás, estufamento, enfim, ela está relatando algum sintoma gástrico que está interferindo na qualidade do sono dela, por exemplo. Então, a gente vai buscar, naquele momento da noite, quais são os melhores alimentos para eu ofertar para aquela pessoa, como eu vou melhorar a digestibilidade daquela pessoa, né? Seja
cozinhando melhor os alimentos, seja selecionando melhor qual é o grupo de alimentos que eu vou utilizar, diminuindo alimentos que possam ser estimulantes, né? Essa questão de próprio açúcar, enfim, carboidratos refinados e etc. Mas só o simples fato de eu já conseguir reduzir esse perfil inflamatório, eu já tenho uma resposta direta nessa qualidade desse sono, porque está tudo interligado, né? Então, eu diminuo essa hiperpermeabilidade intestinal, eu melhorando esse perfil inflamatório, essa desbiose que já é instalada aí, eu consigo ver uma relação direta na produção de neurotransmissores e eu consigo ver uma relação direta na qualidade desse sono, consequentemente. Gente, um dos objetivos nossos com essa jornada é que a gente traga esse assunto, torná-lo mais, eu diria, mais regular, né? A doutora Carla de Castro trouxe alguns números estatísticos na sua primeira fala, no nosso primeiro encontro, né? E mencionou, né, a frequência crescente, né? Está aumentando essa frequência do diagnóstico do paciente autista, né? Então, acredito que cada vez mais, né, talvez seja algo que ocorra nos consultórios, né? E a necessidade desse acompanhamento nutricional, de nutrição. Então, um dos objetivos nossos aqui é que eu gostaria que a gente pudesse pensar em um grupo de discussão, talvez bimestral, né, em que a gente pudesse trazer artigos científicos, talvez compartilhar 30 dias antes, compartilhar nesse fórum fechado, para que a gente possa estar agregando, né, conhecimento num fórum bem científico nesse sentido, né? E assim, doutora Esther Santana, eu gostaria de saber se na tua cabeça isso facilitaria, ajudaria outros profissionais, talvez, a adquirir gradualmente um conhecimento nessa área e facilitar servir esse tipo de paciente. Sim, com certeza. Eu amo escutar. Eu não consegui escutar da Jamila, mas eu consegui escutar da Carla, né, no primeiro evento. E aí eu falo que é tão bacana quando a gente escuta, e aí eu falo assim, nossa, eu estou no caminho certo, né? Eu estou fazendo certo. Então, quando a gente escuta outros profissionais, né, que estão mais tempo na área, e eu falei que eu caí, eu falei que o autismo que me escolheu, né? Então, eu comecei fazendo uma palestra na PAI, comecei no Centro TEA, e aí isso foi puxando, aí no consultório comecei a estudar, me especializar, e porque a gente não aprende isso na faculdade, né? Eu falo, eu não fiz uma pós-graduação especializada no autismo, né? Eu tive que ir atrás para estudar, para ler, e hoje a gente ainda tem tanto debate, né? A dieta sem glúten, dieta sem leite, dieta anti-inflamatória, nutrição para o autismo, a gente ainda precisa provar, né? A gente sempre tem que estar o tempo todo provando. Então, eu acho que isso é só agregar e passar esse conhecimento para mais profissionais, né? Então, eu amo escutar outras pessoas falando e saber que eu estou no caminho certo. Doutora Carla de Castro, como é que você acha, como é que você encararia a gente criar esse fórum de discussão, esse centro de estudos e de grupo de estudo de discussão, né? E a gente bimestralmente, eu diria, porque todo mundo aqui é preocupado, né? Mas bimestralmente a gente abriria esse fórum, seria um fórum exclusivo fechado, teria um pré-requisito para entrar, né? E a gente estaria discutindo esses artigos científicos voltado para isso. Como é que a senhora encara essa ideia, doutora? Eu acho super válido, né? Eu acho que vem sempre para agregar. Eu sou professora da pós-graduação, de pós-graduação, palestrante. Então, assim, sempre que eu posso falar de autismo, eu falo sobre autismo. Toda vez que me convida para uma palestra e fala tema livre, eu falo o quê? Autismo, sempre. Porque é um tema que é muito escasso, né? De informação, é escasso de estudo. Apesar de que estudo a gente tem muito, né? Tá faltando a galera resolver estudar um pouco mais. Essa é a minha percepção. Mas falta divulgar dados. Então, eu acho que falta entendimento para os profissionais, falta entendimento para os nutricionistas, para os médicos, para os terapeutas, para as fonos, para as TOs, para todo mundo, está faltando informação. E eu acho que se nós podemos ser um canal de informação, devemos fazer. Como eu sou professora, então tenho essa pegada da divisão de conhecimento, né? Do repasse de informação, da orientação, da instrução. Eu gosto disso. Eu acho que a gente precisa formar pessoas. Pessoas formam pessoas.
e todo mundo ganha, né? Eu acho que não tem disputa, é isso que eu vejo, sabe? Eu acho que quando a gente distribui o nosso conhecimento, quando a gente divide o nosso conhecimento, a gente ganha mais ainda. Eu acho que eu pelo menos mais aprendo ensinando do que de fato estudando. Eu aprendo mais dando aula do que estudando. Então, eu acho que é uma forma da gente crescer junto. Assim como a Esther falou, muitas vezes a gente não precisa de uma pós-graduação, sou especializada, mas eu já vim estudando há muito tempo autismo. E eu fiz para complementar, então, assim, foram pecinhas que foram caindo dentro de um quebra-cabeça que eu já tinha praticamente montado sozinha. Então, às vezes não é o conhecimento acadêmico somente, a prática clínica é aquilo que você escuta numa live, num fórum, num encontro como esse, numa jornada. Então, eu acho que sim, a gente tem que dividir conhecimento, a gente aprende muito nas discussões. Então, eu acho que isso é extremamente importante e esse, de fato, é o futuro. Né? A gente se desligar um pouco, às vezes, desses cursos muito tradicionalistas, por exemplo, a faculdade. Eu também não aprendi nada na faculdade sobre autismo, eu nem sabia o que era o autismo. Eu comecei do zero, né? Iniciei do zero todo o meu trabalho dentro do espectro autista. Então, eu acho que se a gente facilita o caminho para outros profissionais, todo mundo ganha. Você falou um pouquinho da prevalência, eu trouxe esses números na minha explanação. Hoje, nós temos 1 para cada 54 nascidos, isso são dados dos Estados Unidos, dado do CDC, que é de 2018, não é o último dado que saiu. No Brasil, a gente ainda não tem essa informação oficial, porque o censo ainda vai publicar esses dados. Em 10 anos, nós dobramos o número de autistas nos Estados Unidos. Era 1 para cada 110 em 2010. Em 2020, foi 1 para cada 54. Nós tivemos um aumento de 100% de casos. Hoje todo mundo conhece uma criança autista. Todas as nossas crianças, nossos filhos, sobrinhos, tem um coleguinha que está no espectro autista. Então, isso vai chegar no consultório. Chegou no meu, chegou no da Esther, chega no da Jamila, chega no de outros profissionais que eu conheço. Isso chega. Então, minimamente, a gente precisa estar preparado para atender, ainda que você não seja um especialista, mas que você entenda o processo e que você indique para quem vai... Quem abraçou a causa, quem vai trabalhar com aquela área específica. Tem área para todo mundo, mas eu acho que nós, como profissionais de saúde, a gente tem que entender sobre o que é o autismo, conseguir orientar esses pais, né, esses responsáveis, e montar um grupo de estudo, eu acho que é um empoderamento do profissional de saúde, sabe? É assim que eu vejo. Eu não vejo outro caminho, a não ser, de fato, o estudo. Né? Sentar, se debruçar, esmiuçar, estar trocando ideia, ter um grupo de estudo, um grupo de trabalho, isso enriquece muito as nossas discussões. Pontos de vista diferentes, práticas clínicas diferentes, então eu acho que é muito, muito dessa linha e eu sou bem favorável, sim, a esse grupo, a esse projeto, enfim. Ótimo, excelente. Doutora Jamila Vital, você agora está no spot. Não, acho que não tem nem o que complementar, né? As duas foram impecáveis na fala delas, com certeza, eu concordo completamente com o que a Carla acabou de dizer. Acho que conhecimento é uma coisa que a gente tem que compartilhar, né? Todo mundo tem que crescer, todo mundo ganha, todo mundo se desenvolve, e cada um tem uma forma de falar, uma forma de fazer, e as habilidades elas vão se complementando. Então, assim, realmente falta, né? Falta informação em muitas áreas da nutrição. Isso que a Carla falou sobre tudo que eu aprendi sobre o espectro autista, eu não foi na faculdade, eu digo a mesma coisa, assim, muitas coisas do que eu aprendi foi na prática, foi na vida, foi com horas sentada na cadeira, pesquisando em artigos científicos. Então, a gente indo no que tem de mais atual, destrinchando e discutindo aquilo, né, aquela conclusão, aquilo que aquele artigo traz para a gente, é um ganho imenso, imenso para todos os profissionais, para as famílias das pessoas que vão ser atendidas por esses profissionais, porque a gente consegue desenvolver capacidade crítica, né? Aquela capacidade de discussão, aquele senso realmente de interpretação, que eu acho que é muito importante e que às vezes falta no profissional atualmente, né? A gente sai muito engessado, assim, principalmente quem está começando a prática, quem está saindo da faculdade, a gente sai muito cru, a gente sai com muito medo, a gente sai sem noção nenhuma. Então, quanto mais eu puder pegar o que eu tenho na teoria e qual é a realidade da prática, melhor eu formo o profissional e mais eu posso ajudar as pessoas. E mais pessoas ajudadas, a gente tem saúde.
Aqui, então, ótimo. Então, gente, você está nos ouvindo, você as pessoas que estiverem inscrito, se participaram dessa jornada desde o início e que vem participando. Tem muita gente assistindo pós a nossa apresentação, reunião, muita gente consultando, gente fazendo posts, enfim, assistindo offline lá no meu canal, no sansilva.com.br, no meu site. E o que é que nós vamos fazer, tá, gente? Nós vamos estar encaminhando a comunicação, vamos mandar um memorando de convite, tá, para participar desse grupo. As pessoas vão ter que se inscrever, participar. Como professor da Universidade da Georgia, em Atlanta, eu tenho acesso a um acervo bibliográfico gigantesco, né, e também a alguns colegas profissionais de área afim. Né? Então, a gente vai começar com essas discussões bibliográficas, né? Vamos selecionar artigos científicos, vamos estar distribuindo. A gente pode, voluntariamente, alguém pode dizer, sou voluntário para fazer uma meia dúzia de slides discutindo o artigo, né? Nesse artigo, assim, apresentado por tal grupo, a pergunta levantada foi essa, a abordagem foi essa, né? Que eles fizeram, né? Discussão e a conclusão, e essa pessoa, então, depois abriu o fórum para o grupo todo poder participar. Então, esse é o formato que nós estamos sugerindo, né? Acho que é muito bom isso que vocês falaram, assim, quando a gente sai da faculdade, sai engessado, sai com né, algumas receitinhas ali prontas, algumas coisinhas assim, que eles nos passam para a gente, mas aí é um momento que foi bom que a doutora Carla falou, que é interessante, assim, ele é um momento, não é acadêmico, né, também não é só clínico, mas essa junção do mundo real, né, do real world, né? Você está com a mão, um pé no consultório, um pé no artigo científico, seja ele recente ou não, mas que possa agregar valor e trazer isso, às vezes, para o teu dia a dia, né? Então, está aí o convite feito para que a gente possa fazer isso. O pré-requisito, a gente vai estar tendo o pré-requisito para poder participar desse fórum. Vamos nos encontrar bimestralmente. Certamente nós temos fóruns à noite, né? Porque todo mundo aqui está muito ocupado. E a gente vai divulgar as datas antecipadamente, já com um artigo disponível para falar, talvez, a conexão né, do intestino, cérebro e do paciente autista, os mais recentes diagnósticos. E eu já estou de olho em alguns profissionais que trabalham bem nessa área de microbiologia, né, e neuromicrobiologia, tem uma coisa bem interessante, para que a gente possa, em algum momento, trazê-lo para fazer parte desse fórum e a gente ter um fórum bem fechado, bem exclusivo, mas que seja a nível para acrescentar todos nós na nossa prática clínica. Combinado assim, gente? Excelente. Maravilha. Excelente. Eu gostaria agora de abrir as perguntas para os nossos participantes. Não sei se você tem alguma pergunta. Eu peço que você levante a sua mão e traga a sua pergunta. A doutora Esther Santana vai ter que sair daqui a pouco, tem um compromisso. Agradeço a doutora Esther Santana pela sua generosidade e flexibilidade. Se tiver perguntas para ti e tu não estiveres presente, a gente vai anotar e nossa equipe vai entregar para ti de forma offline. Tudo bem assim, doutora Esther? Eu saio 8h45. Ótimo, não temos tempo. Maravilha. Dá tempo, um pouquinho. Maravilha. Vamos às perguntas. Gente, se você não for fazer pergunta, eu vou fazer, hein? Enquanto o pessoal prepara a pergunta, hoje, no Brasil, a Fundação PAI, né? Ela trabalha com pacientes autistas, é isso? Doutora Esther. Então, eu trabalho no Centro TEA, né, que é um centro especializado para crianças com autismo. E aí tem esses centros, no meu, né, que eu trabalho atualmente, eu atendo 50 autistas, né, mensalmente, e eu trabalho com uma equipe, então tem fono, psicólogo, TO, fisioterapeuta, e aí assim, eu faço conscientização das famílias, faço um atendimento, e na PAI eu também faço um trabalho de culinária, né, então aproximação das crianças dos alimentos. E aí esse trabalho de culinária eu também faço com as famílias, né? E aí aos poucos eu consigo introduzir novos alimentos, né? Na alimentação dessas crianças. São autistas severos, tá? E então assim são muito seletivos, tem muita compulsão
E aí são esses casos que eu atendo na PAI e faço esse trabalho. Mas o meu foco lá é a alimentação, né? Então eu trabalho muito a culinária. Antes da pandemia eu fazia com as crianças, né? Então toda semana eu tinha uma culinária. Então a gente fazia um preparo de bolo, um preparo de uma torta, e aí respeitando cada criança, né? A mobilidade de cada uma, eles me ajudavam nesse preparo, depois faziam a degustação e eu enviava para essas famílias. Então, a PAI tem o Centro PET, é o centro especializado. Doutora Juliana Carneiro está falando o seguinte: só gostaria de agradecer ao excelente conteúdo do evento. Obrigado, doutora Juliana Carneiro. Fala para a gente de que cidade, estado tu estás falando, tá bom? Obrigado a cada um de vocês, sim. Gente, eu estou falando com a doutora Carla de Castro, doutora Jamila Vital, doutora Esther Santana, 3 profissionais que têm vasta experiência em nutrição clínica e, especialmente, estamos falando agora com foco em nutrição do paciente do espectro autista. Eu gostaria de convidar você que está participando desse webinar. Se você conhece alguém que acha que vai ter interesse em participar desse grupo, precisará ser apresentado. Assim como vocês já fazem parte do fórum SEMS Science, que é um fórum de discussão de prescritores de todo o Brasil, da SEMS Biofarma, né? Esse fórum vai ser um fórum também voltado para esse tipo de profissional que quer adquirir experiência e conhecimento, principalmente não experiência, mas conhecimento nessa área para se preparar a abordagem desse paciente. Vamos lá. A doutora Juliana está em BH, Minas Gerais, BH na sala, muito bem, ótimo. Ótimo, muito bem. Então, eu não entendi, doutora Esther, o nome da primeira associação que a senhora falou. Que tu trabalha. A PAI tem a outra. Então, eu trabalho na PAI, dentro da PAI, tem um centro, né, especializado no autismo. Então, a gente chama ele de Centro TEA, TEA, né? Do transtorno do espectro do autismo. Então, dentro da PAI tem esse centro e eu trabalho dentro desse centro. Certo, ok. Tá? E aí, fora os meus atendimentos no consultório. Perfeito. Gente, doutora Jamila Vital, se eu quiser conectar contigo, onde é que eu te encontro? Como é que eu faço para te encontrar nas redes e no meio cibernético? Bom, meu Instagram é @jamilavital, né? E ali é o meio mais fácil de me encontrar, tem forma de contato, tem como você falar comigo por WhatsApp, como entrar em contato comigo de maneira geral e conhecer um pouquinho mais do meu trabalho ali. Instagram hoje em dia é a nossa rede, né? É a rede onde a gente consegue encontrar as pessoas com mais facilidade. Então, com certeza, vocês me encontram lá no Instagram. Ótimo, obrigado. Doutora Carla Castro, como é que eu te encontro nas mídias e nas redes? Vou falar exatamente igual a Jamila. O Instagram hoje é o nosso cartão de visita, né? Eu acho que todo mundo que pensa em algo, ou produto, ou um profissional, a primeira coisa que a gente pensa é no Instagram, né? O meu é @nutri.carla. Esse é meu Insta. Lá também tem um WhatsApp, tem e-mail, tem, enfim, formas de contato. É a forma mais fácil de me localizar. Ótimo. Doutora Esther Santana, como é que nós podemos encontrar você nas redes e na internet? É @StherSantana_Nutri. Com Esther com TH, né? Isso. Gente, eu estou colocando aqui no chat para vocês estarem seguindo essas profissionais, né, para conhecer desde sua prática clínica também, se elas têm gatinho ou cachorrinho, né, mas vai lá, acompanha essas meninas, são maravilhosas, profissionais maravilhosos, sempre disponíveis, bem acessível, né, e esse profissional que nós gostamos de servir, queremos acrescentar. Você que é profissional, que está, né, na iminência, a gente estava conversando, semana passada, um do membro da nossa equipe estava conversando com uma prescritora, ela falou assim, ontem chegou o meu primeiro paciente portador do espectro autista e eu, graças a Deus, eu estou participando dessa jornada, então nós já estamos acrescentando,
né? A realidade está batendo nas portas de cada um de nós, né? E para isso eu cumpri nosso propósito mesmo. Então, você que quer conectar com esses profissionais, vai lá, acompanhar, eles seguem, tá bom? Doutora Emanuela Pessoa, falando de Recife, Recife na área, bem-vindo, pessoal, ótimo, excelente. Nessa questão do... Ninguém está perguntando, eu vou perguntar. Nessa questão da sensibilidade ou essa recomendação, né? Quase que de praxe, geralmente o pessoal fala muitas vezes já de praxe, retirar o leite, a lactose. Isso é regra na sua prática clínica, doutora Estia Santana? Eu vou responder essa para me despedir de vocês, que eu vou precisar sair daqui a pouquinho. Mas sim, né? Eu tenho visto a melhora, como eu mostrei a prática clínica, além dos estudos, né? O que a ciência já tem demonstrado, a gente sabe que são alimentos altamente inflamatórios, a gente sabe a questão do trigo moderno, do leite de caixinha, né? E o leite que vem da vaca, que hoje eu falo que não é vaca mais pasta. Então, assim, eu bato na tecla que tem que tirar esses alimentos alergênicos, tá? São alimentos altamente inflamatórios. Então, assim, eu falo que 80%, 90% dos meus pacientes não fazem o consumo. Lógico, de acordo com a realidade de cada família, eu vou fazendo um desmame, né? Fazendo uma transição, porque muitas famílias, né, se assustam, a gente precisa ainda provar muitas coisas, mas eu vejo que quando você demonstra essa melhora, né, no quadro da inflamação do paciente, demonstrando através de uma distensão abdominal, né, que some ou diminui, principalmente no cocô, né, como eu falo, nas fotos do cocô, no comportamento, no sono, um feedback que eu tenho dos terapeutas. Então, assim, eu falo, não preciso mais ficar provando. Eu provo através da prática, né? Eu falo para a mãe, vamos fazer um teste? Vamos. Quando a mãe vê a melhora, a família vê a melhora, a família já fala, isso eu não quero mais, né? Isso não está fazendo bem para o meu filho. Então, eu falo, sim, que é uma dieta sem glúten, sem lactose. E assim, as famílias que ainda têm um medo, né? Que tem um apego, a gente vai aos pouquinhos. Ok, ótimo. A Iciane Pacheco, doutora Iciane Pacheco, está falando que está sem áudio. Doutora, só checa tuas conexões, por favor, porque eu acho que o pessoal está conseguindo ouvir, tá? Obrigado, doutora Estia Santana. Obrigada, meninas. Amei estar aqui com vocês. Até o próximo. Até. Será em agosto, tá bom? Tá. Maravilha. Doutora Carla de Castro, a minha pergunta para ti é o seguinte, veja mesmo. Eliminei o leite, vou estar eliminando o glúten. Quer dizer, assim, quer dizer, ele já tem uma dieta restritiva, tá? O meu filho já tem uma dieta restritiva. Então agora está recomendando eu estar reduzindo mais ainda. Como é que é isso, né? Quer dizer, o que é que meu filho vai acabar comendo, tá? Com essas restrições aí, cara? Tá, vamos lá. Se você me permite, eu queria fazer só uma correçãozinha, só para não ficar nenhuma confusão. O que acontece? A gente precisa restringir, sim, o glúten, mas quando a gente fala em lácteos, o grande problema é a caseína, tá? A caseína é a proteína do leite. É a caseína que traz esse processo inflamatório. A lactose também pode ser ruim? Pode, se a criança tiver uma intolerância à lactose. São processos diferentes. A intolerância à lactose, ela é gástrica, intestinal, é algo mais local. É aquela urgência de ir ao banheiro, aquela diarreia, formação de gases, é uma coisa mais local. Quando eu falo em caseína, eu estou falando de um processo de inflamação intestinal e neural, por conta dos peptídeos opioides, quando eu tenho o intestino mais permeável, e eu também falo, inclusive, de um processo alérgico, a depender de cada criança, que eu posso, por conta dessas proteínas mal digeridas, acabar startando um processo alérgico,
tá? Autoimune, aí vem uma série de outras inflamações. Eu gosto muito de falar isso, é porque as pessoas acabam fatalmente fazendo alguma confusãozinha entre caseína e lactose, tá? Então, só para a gente deixar claro que é a caseína. Mas é o lácteo, de forma geral, que tem os dois nutrientes dentro, né? Juntos e misturados. Segundo, eu sou bem cuidadosa quando a gente fala em dieta restritiva, porque a fala restritiva, ela é muito pessoal. Então, se eu pergunto para um paciente, o que é restritivo para você? Ele pode dizer, restritivo é não poder comer cachorro-quente, nem pizza, nem tomar sorvete. E eu posso perguntar para um outro paciente o que é restritivo, e ele vai dizer, restritivo é não comer coisas que fazem mal. Entende que é diferente? O enxergar do que é restritivo, ele é muito pessoal. E por que eu falo isso? Porque a nutricionista, ou os nutricionistas, vêm com essa carga ruim de que toda dieta é restritiva, todo nutricionista propõe alimentação restritiva. E, na verdade, gente, não é restritivo, é o que é saudável. Né? A pílula mágica que todo mundo procura é a nutrição. Então, quando eu falo restritivo, para mim, por exemplo, comer ser dependente de alimento industrializado. Isso, para mim, é uma dieta restritiva. Aquela pessoa que só come se tiver um sazon, né? Um glutamato monossódico que a gente sabe que é ruim, só come se tiver um açúcar em excesso, só come se tiver sal em excesso, porque todo o processo de paladar, de papilas gustativas está alterado por uma alimentação muito rica em condimentos. É uma criança, muitas vezes, que só come se tiver uma fritura, é uma criança que só come se tiver aquele bife sequinho esturricadinho, porque ela acostumou com aquilo ali, é uma criança que só toma sopa se for com aquele macarrãozinho instantâneo. Isso é uma dieta restritiva. Uma alimentação saudável, rica em vegetais, frutas, saladas, grãos e tudo mais que a natureza oferece, isso é liberdade. Então, eu entendo que rolou aí uma confusão de entendimento ao longo do nosso processo, que isso vem de muito tempo. Lá nos anos 90, a gente teve um boom dos alimentos industrializados no Brasil, que chegou aqui tardiamente, né? Nos Estados Unidos isso é bem mais cedo, aconteceu lá. E era motivo de status, né? Você comprar um monte de pizza de caixinha, um monte de lasanha de caixinha, um monte de alimento industrializado, o leite de caixinha era melhor que o de saquinho, porque as pessoas entendiam que isso era status, que isso era legal, mas a saúde foi indo embora nesse processo. Então, eu entendo que quem percebe que o alimento in natura, a comida de verdade, que isso é a parte de liberdade, não a parte restritiva. E as pessoas entendem de forma diferente, sabe? Então, eu gosto muito de pautar isso na minha fala. Restritivo é quem come só alimentos industrializados e é refém da indústria. Isso é ser restritivo. Quem come comida de verdade, quem sabe o valor de um alimento in natura, esse sim tem liberdade de, às vezes, ir lá e comer um alimento que não é tão saudável assim. No final de semana vai comer uma pizza? Ok, eu faço isso também. Eventualmente eu vou comer... Não sei, sorvete eu não consumo nunca, porque eu acho que é um péssimo alimento, sendo honesta, mas a pizza eventualmente eu vou comer, um pão de queijo, não faz parte da minha rotina, mas eu gosto, então me dou o direito de comer eventualmente. Isso é liberdade. Mas a base da minha alimentação são alimentos saudáveis, são alimentos in natura. Depois desse discurso, vamos à sua resposta. O que acontece? Quando a gente fala com a mãe, a gente precisa restringir o leite, a gente precisa restringir glúten. A dieta sem glúten, sem caseína, ela é a base é o início do processo, sabe? Nutrição no autismo não é só tirar glúten, não é só tirar caseína, pelo contrário, esse é o início do processo. Só que isso inflama muito a criança, isso inflama muito o paciente. E quando eu tiro esses alimentos 100%, eu começo a enxergar outros problemas alimentares, que por vezes a criança pode ter uma distensão abdominal muito intensa, então talvez eu tenha que restringir alguns food maps, tá aí a doutora Jamila para, né, reforçar isso, que trabalha muito bem com o intestino. De repente é uma criança que tem um acúmulo de oxalato no organismo, porque o detox dela não é legal, então eu preciso restringir alguns alimentos ricos em oxalato. De repente, é uma criança que não faz uma boa digestão de amido, então eu vou precisar fazer com essa criança uma dieta com baixa quantidade de carboidratos. Então, existe uma infinidade de dietas. A terapia nutricional no autismo ela é gigantesca. Ela aceita milhões de possibilidades. Então, quando a gente fala retira
caseína, retira glúten, é o iniciozinho, é a pontinha do iceberg. Tem muito mais coisa aqui por baixo, mas eu preciso começar por ela. E eu, particularmente, trabalho com protocolo. Eu prefiro iniciar retirando o glúten. E depois que a gente retira o glúten, a gente avalia aquela criança, vê o impacto disso, conseguiu, aí a gente vai lá e retira os lácteos, né, a caseína. Mas hoje, especialmente na mãezinha que eu atendo, mãezinha não, mãe, né? A gente fala mãezinha, eu acho que é uma fala bem, enfim. Atendi uma mãe de autista hoje, de 2 anos, e aí a gente inverteu, porque é uma criança que toma muita fórmula. E aí na conversa eu conversei, expliquei, falei, mãe, o que que você prefere? Né? Eu deixo a mãe participar da definição do protocolo comigo, porque isso ajuda na adesão do tratamento. O que que você acha melhor? O glúten ou a caseína? Ela, Carla, vamos começar pelos lácteos? Ela consome 2 vezes ou mais ao dia. Eu acho que é onde vai ter um impacto maior. Falei, ótimo, vamos começar com os lácteos. E o que que eu fiz com o glúten? Continua na dieta. Ela continua comendo biscoitinho, ela continua comendo bolinho, mas ela já vai ter um impacto absurdo quando eu tiro os lácteos. E aí, daqui 45 dias, a gente vai ter um novo encontro, eu vou saber como foi esse processo. Se tiver ocorrido tudo bem, se em 45 dias ela tiver conseguido retirar 100% dos lácteos, aí eu começo com a retirada do glúten. Entende? Então, é por protocolo, a gente faz por etapas, não faz tudo junto. Tá? Tem profissionais que fazem de forma diferente. Eu prefiro fazer assim. Eu acho que a adesão é melhor, eu acho que o sucesso é melhor, eu acho que a criança fica menos impactada, porque existe uma reação da criança ao retirar os alimentos viciantes, os alimentos que têm esses peptídeos opioides, né? Que eles vão se conectar lá no sistema nervoso central, então ele tem um papel importante de autorregulação, relaxamento, redução da dor. Então, a criança, muitas vezes, ela reage negativamente à retirada desses alimentos. E, então, retirar tudo de uma vez é um processo bem complexo. Eu prefiro fazer por partes, e assim tem dado muito certo na minha prática clínica. E aí, o que a gente introduz? Tudo o resto. Salada, vegetais, frutas, os leites vegetais, entre aspas, falei semana passada, são as bebidas vegetais, né? Vindo de castanha, amêndoa, coco, arroz, gengibre não, gengibre, esse mesmo, gengibre e tantos outros que a gente pode utilizar. Então, é importante que a gente entenda esse processo e explique para essa família como é que vai ser feita essa substituição. Mas ela ganha liberdade, ela não entra num processo restritivo, muito pelo contrário. Então, isso é importante falar. Não, muito legal. Esse aspecto de você dizer o seguinte, olha, isso vai trazer liberdade, né? Então, assim, eu acho que para o pai, para o acompanhante, isso vai soar muito bem, né? Porque, na verdade, tu estás, na realidade, com a restrição sendo imposta, né, pela conduta atual, né, da criança, no caso, né? Sim. Eu pergunto aqui, quais seriam os melhores manejos dietéticos para autistas com frutosemia identificada no painel genético? Foi o doutor Ruder, de Betim, Minas Gerais, doutora Isabela Vital. Alguma recomendação? Eu vou passar essa bola para a Carla, pela experiência dela com crianças, para trabalhar pela experiência maior que ela tem com crianças do que eu. Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma correção. Eu falei gengibre, gente, é gergelim, tá? Tô louca, gergelim. E eu lembrei também do leite de inhame, que é possível fazer, bebida de inhame. Então, o painel genético é sensacional, sou especialista em nutrigenômica, nutrigenética, dou aula sobre esse assunto também, gosto muito do painel TEA, que é da FUDNA, um painel super completinho, que ele traz um monte de informações que auxilia a gente nesse processo alimentar. Só que aí depende de cada caso. O que acontece? Eu sou bem reticente em restringir 100%, mas depende de cada caso. Né? Tem que entender onde é que está esse processo de reação dessa criança. Muitas vezes a gente precisa restringir as frutas, sim, a gente vai precisar restringir alguns açúcares, a gente tem que entender qual as reações cruzadas que a gente vai ter nesse processo, mas é individual também. Então, sempre que eu falo em conduta, eu falo individualidade, sempre vai funcionar, porque não adianta eu olhar um item do painel e eu não olhar todo o contexto. Então, trabalhar com genética é isso, sabe? Muitas vezes a gente entender que
o que está escrito no painel não é diagnóstico, ele é preditivo. Então, ele quer dizer que pode ter, pode desenvolver, tem uma predisposição para, tem uma característica. Se eu colocasse 100 pessoas numa fila, aquelas que têm aquela característica dão um passo à frente. Então, ela tem mais chance de desenvolver, mas não quer dizer que ela vai desenvolver o que ela já tenha instalado. Então, tem que entender todo esse processo. Mas eu acho que sim, vale muito a pena trabalhar com o painel. Eu acho que ele nos orienta bastante, nos conduz bastante dentro dessa prática clínica. E até complementando um pouco disso que a Carla falou com relação ao painel genético, a gente vê hoje que a epigenética interfere diretamente no nosso perfil genético, né? Então, é uma frase que eu, pelo menos, gosto bastante de repetir, que a genética é a arma, mas quem puxa o gatilho não é o meu estilo de vida. Então, assim, como eu estou exposta àqueles fatores que vão favorecer essa minha característica genética ou não, vão silenciar esses genes que eu tenho, vai fazer muita diferença no desenvolvimento também. Então, essa questão da individualização realmente é um caminho, né? O perfil genético, ele é muito interessante, ele traz muitas respostas para a gente, mas, infelizmente, né, Carla, ele é uma questão ainda inacessível, ainda difícil. Então, assim, nada substitui a própria compreensão, a individualização, a anamnese, enfim, todo o trabalho que a gente faz dentro da consulta. Perfeito. Isso é muito bem colocado. Pois não, doutor. Quando a gente vê um painel positivo para frutosemia, a gente acaba pensando numa restrição absurda, porque a gente tem frutose num monte de alimentos. Então, assim, como é que a gente vai trabalhar esse processo? Vamos terminar de olhar esse painel inteiro e vamos ver onde é que a gente vai começar primeiro, onde é que a criança está reagindo mais, se for criança ou adulto, eu e as crianças, né? Sendo adulto, mesma coisa. Então, de repente, a gente vai ver ali uma predisposição para outro tipo de alimento, uma reação negativa a outro tipo de alimento. E aí a gente começa a tatear e começa a trabalhar. Mais uma vez, não dá para fazer tudo de uma vez, não dá para fazer tudo junto, porque imagina, restringir 100% a frutose, a gente vai ficar... Aí sim, a gente vai ter um processo restritivo bem grande, bem absurdo. Então, é importante entender todo esse contexto. A suplementação também vai auxiliar muito nesse processo. Como a Jamila falou, a epigenética são as nossas escolhas. Eu vou para a direita ou para a esquerda? Eu vou comer a fruta ou eu vou tomar um suquinho industrializado? Isso é epigenética, são as escolhas. E isso vai definir qual é a expressão do meu gene. O meu DNA não muda, eu nasci com esse DNA e ele vai ser o mesmo para sempre, com 8 ou com 80 anos, é o mesmo DNA. O que muda é a expressão dele. E a condução da minha vida, o meu estilo de vida, as minhas escolhas, definem sobre como esses genes serão expressados. Então, quanto mais uma alimentação saudável, quanto melhor for essa suplementação, quanto melhor for esse estilo de vida, melhor é a expressão desses genes positivos e o silenciamento desses genes não tão positivos assim, né? Esses que apresentam algum tipo de polimorfismo, que é essa alteração genética. É muito importante lembrar que os painéis genéticos eles estão batendo uma foto, né, desse momento, né? E a epigenética está pelo roteiro do filme, né? Então como você falou, ele vai estar manifestando ou não, disparando ou não esse gatilho, né? Mas assim o roteiro do filme da tua, né, das manifestações genéticas prevalentes ou não, vai se definir exatamente essa conduta tua. Então, muito bom. Porque, às vezes, eu vejo essa foto e digo, não, sou alérgico a isso. Nós tivemos um caso, inclusive, de alguém que presta serviço a ele, e essa pessoa tem sinusite irritável, um dos executivos dessa empresa, e ele começou a tomar Biovit, e por 3 dias tomou Biovit, e ele ligou para mim e disse, cara, não vou tomar mais porque deu estufamento, deu uma náusea, assim, gases, então tomei 3 dias, 2 vezes ao dia, e não vai dar, né? E o cara faz 7, 8 anos que tem, né, a sinusite irritável. E aí eu disse, cara, então você está fadado a ficar no corticoide? Não acredito, né? Como é que pode um negócio desse? A não ser que você seja sensível nos ingredientes, está no Biovit, né? E aí ele falou assim, eu vou fazer um painel e eu vou passar para ti depois que o painel vai apresentar. E aí, enfim, ele me manda um PDF do painel e disse, olha, adivinha, eu tenho sensibilidade a Saccharomyces cerevisiae, né? Eu disse, cara, puxa vida. Aí eu pensei no compostos. Aí o cara começou a disse, cara, aí eu tive um momento de epífane, né? Liguei para ele, cara,
eu sei o que está acontecendo. O que acontece é o seguinte, esses painéis de sensibilidade ou não, eles mencionam manifestações proteicas. Não é, na realidade, uma sensibilidade, mas é uma resposta de sinalização do teu sistema imune. Então, na realidade, você tomou Biovit 3 dias, o que está aparecendo é uma modulação do sistema imune. Então, ele está mensurando as proteínas que aparecem como sensibilidade ao que é típico de uma levedura, mas, na realidade, é o beta-glucano do Biovit. Então, Foi exógeno. esse cara está inflamado, deve estar extremamente inflamado, então vai fazer. Presta atenção. E eu acho até água, às vezes, Sam, verdade, tem dia que até água me incomoda. Uau, então você está hiperinflamado, cara. Bateu o Biovit, tem ação local e sistêmica, lógico que vai apresentar um desconforto em ti. Então, vamos fazer o seguinte, vamos diluir na tua squeeze que tu tem na tua mesa aí, tá? Põe 15 ml, cara. Se tomar 2 goles para apresentar acessibilidade, aí, de fato, você está fadado a ficar no corticoide, né? Ele tem 3 dias, ele me liga e diz, Sam, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Eu nunca tive um dia como esse. Maravilha. Cara, eu estou ótimo. Eu estava de viagem, cara. Eu estava numa conferência na USP. E aí ele me liga e diz, cara, sabe o que eu vou fazer? Ele falou o seguinte, cara, eu participo de um grupo de ensino irritável no Facebook. São mais de 20 mil pessoas. Eu vou postar a foto do Biovit, eu vou falar para todo mundo, cara, porque o que está acontecendo comigo você não está entendendo, cara. Aí eu disse, puxa, muito obrigado. Eu disse, não é para você não, Sam. É pelas pessoas que passam por esse problema, né? Então, assim, eu falei, então, assim, essa foto que bateu nele, o mais simples é dizer, você tem sensibilidade a isso, né? Na verdade, foi um momento que ele estava passando e era uma resposta imunológica da modulação, né? E ele está tendo resultados maravilhosos, né? Com o Bio, já faz vários meses, quase anos já, desse resultado dele, e eliminou o corticoide do arsenal dele, né? No combate ao síndrome irritável. Então, assim, boa pergunta, eu acho que foram excelentes colocações que vocês fizeram. Chegamos na nossa hora, são 9 horas da noite, né? Tem muita gente conversar ainda, mas eu quero deixar o gostinho, quero mais, tá? Então, fica aqui o nosso convite a vocês, participantes, participar desse fórum de discussão, desse grupo de discussão científica sobre o espectro autista e o valor e a propriedade da nutrição e a modulação do sistema imune para esse espectro, para pacientes com esse espectro. Eu quero convidar vocês vão receber convite via e-mail, vai ser um grupo fechado, e nosso próximo encontro será em agosto, tá bom? Estarei disponibilizando um artigo, a gente vai estar esperando alguém se voluntariar para apresentar a discussão, e vai ser uma discussão entre 45 minutos e 1 hora. Tudo bem assim, meninas? Ótimo, excelente. Maravilha. Estaremos lá. Ótimo, ótimo. Gente, eu quero aqui agradecer a participação de todos vocês que estão online agora, participando desse webinar, participando de toda a jornada. Foram 4 dias, 4 noites maravilhosas. E agradecer a doutora Carla de Castro, a doutora Jamília Vital, pela disponibilidade, generosidade. E eu quero agradecer muito a vocês por esse tempo de compartilhar esse conhecimento. E vai ser um prazer a gente poder compor esse grupo de discussão e tenho certeza que grandes coisas vão acontecer a partir desse grupo, gente. Ótimo. Obrigada, Sam. Obrigada pela oportunidade, pela conversa aqui, pela troca. Com certeza aprendi muito e a gente vai aprender ainda mais com esse grupo de discussão, com certeza. Maravilha. Doutora Carla. Vai, com certeza. Eu também agradeço pelo convite de participar dessa jornada, agradeço pela oportunidade de poder falar sobre esse tema, de fazer troca com as meninas, Jamila, Esther, eu acho que foi muito válido, muito enriquecedor. Conte comigo aí no grupo de estudo, com certeza quero fazer parte dessa equipe, né? Desse grupo de trabalho para fazer discussões, para aprender, para crescer, para dividir, para somar, enfim. Então, conte comigo, com certeza a gente vai ter grandes resultados e boas evoluções também. Perfeito. Gente, muito obrigado, meninas. Boa noite a vocês que estão online. A gente se encontra em agosto com a data a ser definida. Um abraço.